A verdade é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui uma lembrança de uma história afro-brasileira, tá? No caso, eu diria que eu seria quilombola. Não sou quilombola, tá? Sou remanescente de quilombolas, sou descendente de quilombolas, sou descendente de escravizados e alforriados. Inclusive, quando o meu pessoal vieram para aqui, para o Brasil, já nem era mais permitido a escravidão. Não era mais permitido o tráfico negreiro. A escravidão ainda era permitida. Não era mais permitido o tráfico negreiro. Mas como sempre o pessoal, até nos dias de hoje, ainda se viaja, coiotes viaja, mesmo sabendo que não pode levar ninguém clandestino para outros países, se leva, imagine naquele tempo. Resultado, veio a minha bisavó com seus pais. Ela mesma não chegou a ser escrava, mas como seus pais eram escravos, ela continuou. Ela continuou vivendo a mesma escravidão dos pais. Resultado, fomos seguindo, eu ainda convivi com ela até meus 8, 9 anos, quando eu já estava grandinho. Quando ela morreu, eu já tinha mais ou menos essa idade. Embora que eu vim de lá antes dessa idade, meu pai mudou dessa região e veio morar numa região de terra de Incra, onde ele entrou como poceiro, no ano de 1967. E minha bisavó morreu por volta dos anos 70. 77 minha bisavó morreu. Eu era de 63, eu tinha 14 anos quando ela morreu. Resultado, aí ficou o meu padrasto avô, que era o tio e padrasto do meu pai. Esse morreu com mais de 100 anos também, só que esse morreu em 1982, quando eu já tinha 21 anos. 19 anos eu tinha quando ele morreu. E aí, hoje, está aqui o meu pai, aos 82 anos, aí forte aí. Eu tô com 54 e ele é 82 anos. E o meu pessoal, o pessoal da geração do meu pai, ainda existe muitos deles ainda. Tá? E no mais, o pessoal da minha fase, o pessoal da idade do meu pai, da mesma época, ainda existe muitos deles, muitos tios meus. Aí eu vindo, ficamos, eles moram na Bahia, como eu também, lá na Bahia. Em 89, eu vim para aqui, para São Paulo. Cheguei aqui, lá na Bahia estudei até a terceira série, porque lá nos quilombos as escolas é difícil. Tinha aquelas escolas de amparo militar, porque era regime militar. A gente estudava naquela época. Eu estudei em uma vila. Para mim começar a estudar era complicado. Em 1967 eu comecei a estudar. Um padrinho do meu irmão, que também era afro-brasileiro, ele escreveu um ABCzinho pra gente numa página de caderno e começou a ensinar a gente. Aí meu pai foi numa vila que tinha lá, comprou um ABC e trouxe um ABC e uma tabuada pra gente. E a gente começou a estudar, só que a gente morava distante de pessoas mais de 5 quilômetros. Lá a mata dentro, nós morávamos no meio das matas. Nós vivíamos, nós e as caças, as caças, os répteis, tinha de um pequeno animal até uma onça, tinha muitas caças, de animais a predadores. Aí ali a gente convivia. Nós mudamos para esse local, esse sítio, que era essa posse que meu pai tirou, que não era posse, sítio não era nada, só era mata, ele entrou, fez uma picada, entrou lá, longe de gente, fora de gente, como era o costume dos quilombolas. Os quilombolas, para formar seus quilombos, eles sempre buscavam formar seus quilombos longe do alcance das pessoas civilizadas. E assim meu pai fez. Como era de costume, o pessoal mais velho dele, ele também fez. Se afastou do pessoal o máximo que podia. Entrou mais de 6 quilômetros de mata dentro. Lá fez um rancho, fez uma picada, fez um rancho, fez uma rocinha. As primeiras décadas foi um sacrifício. Primeiros dias, primeiros meses, foi um sacrifício, porque enquanto a lagoa era na beira da lagoa, enquanto tinha água na lagoa, estava tudo bem. À medida que a lagoa secou, ele tinha que andar 5 quilômetros para buscar água. Quando ele mudou para esse local, ele foi em 1969, ele foi levando apenas 2 filhos, meu avô, que era o padrasto dele, minha avó, que era a sogra dele, madrasta da minha mãe, e minha mãe. Fomos em 6, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e eu e meu irmão, 6 pessoas.
Lá nós moramos até 1964. 1974, 6 anos, brigando com grileiros por causa dessas terras. Porque enquanto a gente era poceiro, via os grileiros com aquelas escrituras, tipo escritura de Seis Marias, né? Tipo aquelas cartas de Seis Marias, querendo expulsar a gente para ficar com as terras. Aí meu pai não queria sair, vivia de caça. Então ficou por ali. Durante isso, meu pai foi trabalhando, fazendo aquelas roças lá. Só ele e meu avô trabalhando, minha mãe e minha avó, eu, mas meu irmão era pequeno. E ficou. O transporte nosso era um jumento. Mudou para lá, levando toda a mudança em cima de um jumento. Ele tocando as ovelhas, o porco levava em cima de um jumento, e tocando as ovelhas. E para começar a criar as coisas quando chegou lá. E aí meu pai ficou morando ali. Quando faltou água nessa lagoa, ele começou usando esse mesmo jumento para andar uma distância de 5 quilômetros para vir para a água. Durante 6 meses ou mais, a gente chegou a tomar café adoçado com mel de abelha, porque não tinha açúcar para adoçar café e a cana não dava ponto de corte ainda. Até que a cana deu ponto de corte para adoçar o café, foi tirando adoçando café com mel de abelha. E vivia mais de caças e do que plantava e colhia. E o mais era das caças, do que a natureza nos dava, ali naquele mato ali. Não sei nem como não morreu ninguém. Ficamos ali, foi por nossa sorte ninguém adoeceu durante esses 6 anos. Aí foi nascendo mais filho, a única coisa que nasceu foi mais filho. Meu pai, como se diz a história, né? Não tinha diversão mesmo, ficava em casa. Tudo que tinha que fazer era ficar em casa, dormir cedo, acordar cedo e pronto. E aí, lá nesse local, nasceu mais 2 irmãos e 3 irmãs, tá? Nesse período. 2 irmãos e 2 irmãs. Nasceu nesse local, nessa onde a gente morou. Lá nós ficamos até 1974, quando o pai mudou mais para perto da cidade, porque lá para fazer compra, meu pai tinha que andar mais de 40 quilômetros com um saco de feira nas costas. Ele saía madrugada, ia para essa cidade, fazia a compra e voltava, andava o dia inteiro, para ir um dia inteiro com a metade da noite, ele saía madrugada, andava uma parte da noite e o dia inteiro. Para voltar, ele andava o resto do dia e até a madrugada, à noite, vindo na hora da onça pular nele nesse meio de mato. Tirei de onça no caminho. Vinha para essa estrada, era ele e sua espingarda, e um cachorro quando tinha, quando não tinha era só ele e sua espingarda, porque o cachorro de vez em quando a onça, ele ia caçar e a onça matava 2, 3 cachorros e sumia com eles. Ovelhas, às vezes a onça vinha pegar pertinho de casa. Então, era assim, a onça pegava nossos bichos e ele também matava a onça. A onça comia nossas criações e nós também comia a onça. Era quem pudesse mais chorava medo. E assim fomos vivendo. Até quando meu pai mudou de lá para essa terra que ele tem até hoje. Ele mudou para um lugarzinho chamado Mata Grande, perto de uma vila que na época era chamada Coqueiros, mudou em 74. Hoje essa vila chama-se Pindorama, e hoje está uma cidade, mas na época era uma vila de poucas casas e pouca gente. E aí foram ficando. Aí resultado, ele criou toda a sua família ali, mora lá até hoje, veio aqui em São Paulo, porque ele veio fazer uma cirurgia de hérnia, então de vez em quando ele vem para aqui, porque os filhos estão tudo aqui. Então, ele vem para aqui, só fica lá ele mais minha mãe. Ele trabalha com irrigação, planta com irrigação, e fica fazendo aquilo que ele sempre fez. Com as dificuldades lá do quilombo, hoje não tem mais aquele quilombo. Hoje, o quilombo de onde nós viemos, hoje é uma área, hoje é uma região protegida pelo IBAMA, é uma região turística, é mais um sítio arqueológico e uma região turística, que é na Chapada Diamantina. Fica ali próximo, na cidade de Andaraí, próximo a Mucamo dos Negros, próximo a Itaitê, Redenção, aquelas regiões que hoje é turística e protegida pelo IBAMA. Poço Encantado. Poço Encantado, regiões das cachoeiras da Chapada Diamantina. E ele vive numa região mais próxima a Guanambi, na divisa de Minas Gerais, e eu vim para São Paulo, comecei a estudar. Quando eu estava estudando, eu vi aqui um grupo aqui de negros, que o pessoal dizia que eram quilombolas. Aí a minha professora me levou ao conhecimento deles, mas quando eu cheguei para conhecê-los, eu descobri neles uma falha, que eles, ao serem quilombolas, não sabiam da sua origem, não tinham nenhum conhecimento de onde vieram, só sabiam que eram
Era um pessoal descendente de escravos, mas não sabia de que grupo eles eram. Foi aí que eu comecei a buscar informações sobre as minhas origens. Fui buscando informação, tendo conhecimento, foi aí que eu escrevi o livro com o título de Relatos de um Quilombola, que foi publicado pela editora Luzeiro. E hoje, se você procurar no Google, você escrever lá Cordel, Relatos de um Quilombola, você vai ver o meu livro sendo vendido por uma bagatela de R$5 pela editora. Mas mesmo assim, com essa bagatela, eu fiz tudo para ela, que eu tive que dar o livro para ela publicar, porque eu não tinha condições de publicar. E se eu não publicasse esse livro, ninguém ia me conhecer. Ninguém ia saber da minha história. Um dia eu ia morrer e a história ficava parada. E hoje em dia eu trabalho fazendo palestras. Isso ajudou muito, porque a partir de quando essa editora publicou esse livro, a própria editora arrumou muitas palestras para mim, em bibliotecas, em locais que iam muita gente. Eu cheguei a sair para ir fazer palestra lá no Palácio José de Anchieta, que é na Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, no Movimento Internacional dos Poetas. Lógico, apesar de falar um pouco arrastado, até mesmo por causa da minha língua nativa, né? A gente, mesmo que queira, a gente não consegue fala um português, mas um português um pouco embolado. A gente não fala aquele português fluente, até mesmo porque lá no Quilombo a gente se aprende a falar para depois aprender a ler. Você aprende a falar, depois que fala tudo errado, é que vai começar a aprender a escrever uma carta e ler outra. O pessoal da minha época, já tem bastante gente formada, mas da época do meu pai, foi assim. Os meus avós nasceram, viveram, morreram e não existiram para o censo social. Tá? Para o censo brasileiro eles não existiram. Porque nasceu, viveu e morreu sem ter uma certidão de nascimento. Então não teve certidão de nascimento, não teve certidão de óbito. Não teve registro de existência, também não teve registro de baixas. E assim, todos eles da fase, da época do meu pai por diante, foram assim. Meu pai veio ter a sua certidão de nascimento em 1976, quando ele tirou a certidão de nascimento dele e de 6 filhos e conseguiu ganhar uma certidão de casamento. Inclusive a certidão de nascimento do padrasto dele, que era o meu avô, também ele tirou nessa época. Meu avô com mais de 90 anos, que veio ter uma certidão de nascimento. Eles se baseavam na idade, porque quando nascia uma criança lá, eles anotavam no caderno de alguma coisa. E depois deixavam anotado lá no caderno. Quando ia batizar, levava para a igreja católica, entregava aos padres. Os padres não faziam exigência, porque estavam lidando com um povo que mal sabia da sua existência, então eles não tinham como fazer um curso para batizar ninguém. O padre apenas acreditava que estava cristianizando aquele povo. Estava deixando de ser pagão, porque era uma gente que veio pagã da África, ele estava pagão e precisava ser contado, pelo menos para o Império Romano. Aí fazia certidão de batismo, chamado batistério, inclusive eu também tenho uma. E depois disso aí, eles continuavam, depois ficava maior de idade, quem se interessasse, dava entrada a outros documentos. Como foi no caso do meu pai ficou até mais de 30 anos sem ter certidão de nascimento. Meu avô também, meu avô veio ter certidão de nascimento com 90 anos. E meu avô morreu sem documento. E minha bisavó morreu sem documento, meu bisavô, meu pessoal. 135 anos.